UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Há quase um consenso sobre a importância da ciência e da tecnologia. Mas as pessoas se interessam pelo conhecimento científico? No UERJ Entrevista de hoje, vamos falar sobre os desafios da divulgação científica. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos o professor Ildeu de Castro Moreira, doutor em Física e professor do Instituto de Física da UFRJ, é também presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Ildeu, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado a vocês e aos ouvintes. Professor, como o senhor avalia a percepção da ciência pelos brasileiros? As pessoas se interessam pelo conhecimento científico? Olha, as pesquisas que nós estamos fazendo nos últimos anos, desde 2005, de maneira mais metódica, mostram que sim. As pessoas em todas as categorias sociais, evidentemente, há algumas diferenças e faixas etárias, declaram interesse generalizado pela ciência e tecnologia. Nós temos feito pesquisas para entender melhor o que as pessoas entendem por ciência e tecnologia. E, obviamente, uma questão muito premente hoje é a questão da tecnologia que nos rodeia. Os celulares, os aparelhos, instrumentos médicos. Então, tudo isso as pessoas associam, e corretamente, com ciência e tecnologia. Agora, os jovens entre 16 e 24 anos declaram mais interesse do que outras faixas etárias. Entendi. Então, o que é muito legal, né? Inclusive tem interesse até maior do que por esporte, por exemplo. Ah, curioso. É uma coisa interessante isso. E comparando a última pesquisa sobre o tema, que foi lançada agora no encontro da SBPC com a anterior, houve alguma mudança nessa percepção? Olha, a percepção dos brasileiros ainda é bastante otimista sobre ciência e tecnologia. É uma das mais altas do mundo, aliás, que acho que a ciência e a tecnologia trouxeram muitos benefícios, melhoraram muito a sua vida. Pouca gente acha que houve prejuízos sérios a isso, em geral relacionado com o meio ambiente, coisas assim. Então é uma percepção muito otimista, mas que tem decaído esse otimismo. Então a nossa pesquisa até 2010 tinha um crescimento de otimismo em relação à pesquisa no Brasil, que estava melhorando de qualidade, que a ciência está melhorando a vida delas. Continua a alta percepção que a ciência é importante e é útil para elas. Mas esse otimismo tem caído, principalmente em relação à ciência brasileira, que hoje uma parcela maior acha que a ciência brasileira está atrasada. E isso se reflete também num clima nacional, geral, menos otimista, em função da crise que nós estamos vivenciando do ponto de vista econômico, político, social, etc. Agora, as pessoas, de uma certa forma, elas reconhecem essa importância da ciência e como a ciência pode contribuir para a sociedade, de um modo geral, não é mesmo? Agora, o que elas apreendem desse conhecimento científico? A pesquisa também mede esse tipo de dado? Algumas pesquisas internacionais valorizaram muito essa questão do conteúdo, o que as pessoas sabiam sobre uma série de questões. No Brasil, nós não fizemos muito isso, já que a gente estava esperando a expectativa que as diversas atividades que o MEC realiza já fazem, de certa maneira, uma apuração do conhecimento sobre ciência que vem da escola. Mas a gente fez também algumas questões que se referem ao conhecimento das pessoas básicas sobre ciência e certamente tem algum grau de preocupação com elas. O que mostra que a educação científica no Brasil deixa muito a desejar. Outras pesquisas recentes, não feitas por nós, por exemplo, com a Folha de São Paulo, que coloca recentemente que 7% dos brasileiros acreditam em terra plana e 4% não sabem o formato da Terra. Ou seja, 10% dos brasileiros não têm um entendimento básico sobre o formato esférico da Terra, que é um conhecimento milenar e importante, né? Mas isso mostra que, de fato, a gente tem coisas muito importantes a serem melhoradas no ensino nas escolas e também na divulgação científica que as instituições brasileiras têm que fazer. Um outro exemplo, a maioria das pessoas, a maioria não, uma parcela significativa das pessoas, quase a metade, não um entendimento claro do papel dos antibióticos.
Imaginam, por exemplo, que eles podem combater os vírus, por exemplo. Então, isso reflete um conhecimento de questões importantes científicas que estamos muito aquém de tê-los. Então, isso é uma questão que aponta para a escola brasileira, que certamente tem de melhorar bastante o ensino de ciência. Mas por trás disso, uma questão maior, né? A própria visão sobre ciência, a importância da evidência, a importância de que a discussão e o debate são fundamentais, que não é uma questão só de opinião, você tem que experimentar, você tem que errar, e você tem que testar seus modelos e construir uma teoria a partir de muito trabalho intelectual e experimentação. Então, essa percepção da ciência como um processo social mais amplo, e baseado muito na evidência científica, ainda a gente tem uma visão muito reduzida, muito eu não diria, mas reduzida da sociedade brasileira. Professor, nós temos visto ressurgirem no mundo alguns movimentos anti-ciência, como antivacina, até como o senhor citou há pouco a questão do terraplanismo, criacionismo. Isso pode ser visto como uma certa crise de autoridade científica? Como os cientistas têm reagido a isso? Olha, eu acho que pode ser visto também como isso. Agora é um processo meio cíclico, né? Que eu acho que está escorado. Uma das questões centrais, me parece, que é exatamente a educação científica frágil que nós temos aqui, e outros países também têm. Os Estados Unidos também não escapa disso. Mas também tem outros fatores que competem na discussão dessas questões científicas, que foram um processo de construção secular. Por exemplo, o criacionismo, né? E a ideia da evolução, da seleção natural. Então foi uma construção científica muito longa, que se as pessoas não aprendem isso nas escolas de maneira correta, com as evidências, depois rapidamente elas podem mudar de opinião. Aí no caso passa a ser uma opinião, né, que está relacionada às vezes com fatores religiosos, com fatores políticos, com fatores culturais, que às vezes a gente percebe nas pesquisas que esses fatores são importantes, que às vezes extrapolam até a formação escolar. O senhor concorda que a sociedade deva participar mais do processo de criação e produção científica e que deixe de ser apenas uma consumidora passiva? Talvez isso trouxesse um conhecimento maior à população, não? Sim, você tem razão. Eu acho que um dos fatores importantes é que a ciência ficou muito, em particular no Brasil, isolada em instituições que às vezes tinham uma estrutura, uma perspectiva muito fechada em si mesmas. E certamente a participação da população mais ativa, e isso significa a gente renovar muito o ensino nas escolas, ser um ensino muito mais aberto, mais participativo, as pessoas conhecerem mais a natureza em volta delas, e também nas atividades de divulgação científica, fazer um compartilhamento muito maior do conhecimento. E a nossa sociedade é estruturada muito em especialização, né? Isso tem de quebrar. Então mostrar que inclusive o cientista de uma área às vezes não entende muito bem o que o outro fala de outra área, mas ele tem uma percepção do que é o processo científico. Mas a maioria das pessoas que estão fora disso tem dificuldade de acompanhar aquilo que a gente chama de uma cultura científica. Mas isso você tem razão. Eu acho que esse compartilhamento, fazer aquilo que se chama uma ciência cidadã, né, fazer com que as pessoas participem mais, desde os jovens, dos adultos, de todas as idades, eu acho que todas as pessoas têm interesse em relação à natureza, à sociedade, em que a ciência permeia isso. Então seria muito importante a gente criar muito mais atividades nas nossas instituições, universidades, escolas, para que as pessoas participem mais do processo de pensar a natureza, de olhar cientificamente para as coisas e de criar coisas novas também. Despertar a curiosidade das pessoas, né? As crianças não precisam, elas são muito curiosas. O que precisa é que a escola não mate a curiosidade, o que às vezes acontece. Então, frequentemente, o nosso ensino é muito rígido, muito chato, muito baseado em respostas já dadas e não em perguntas e investigação. Então, a gente tem que mudar muito o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, para ser muito mais com investigação, com pergunta, com debate, do que de respostas prontas e acabadas e que estão no livro. Então isso certamente é um ponto que a gente pode avançar muito no Brasil. Com certeza. Professor Ideu, o investimento em divulgação científica no Brasil é suficiente?
Como é que os centros de pesquisa, as universidades e as agências de fomento podem intensificar mais esse papel educador e de levar o conhecimento científico às pessoas? Olha, não é suficiente, de maneira nenhuma. Mesmo quando eu estava no Ministério durante 9 anos dirigindo um departamento de popularização da ciência, e a gente conseguiu algum recurso, mas eu já reclamava que não era suficiente. E certamente fizemos coisas importantes como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, fizemos um programa de ciência móvel para veículos de ciência, ampliamos muito o número de espaços e museus de ciência no Brasil, mas muito insuficiente ainda diante do quadro da dimensão do território brasileiro e da população brasileira. Como o senhor avalia a relação da comunidade científica com a mídia, professor? Olha, é uma relação... O problema maior, eu acho que a mídia brasileira podia cobrir muito mais assuntos de ciência. Não por causa da comunidade em si, mas por causa da necessidade social, a importância social disso, o interesse que as pessoas declaram nisso. Mas a mídia brasileira, a grande mídia, digamos, ela oferece muito poucas alternativas inteligentes na televisão, no rádio, na internet. Então, tem um esforço muito grande para fazer com que a ciência chegue mais nos meios de comunicação geral. O Brasil tem poucos jornalistas dedicados à ciência também, relativamente poucos. A gente tem os meios, tem pouquíssimos programas. Alguns que existiram durante algum tempo, inclusive acabaram, como lá na Globo, na Fundação Roberto Marinho. Os próprios canais estatais e muitas vezes os canais universitários também têm muito pouca coisa. Então, certamente, o ponto central seria fazer com que a mídia, os editores principalmente, os programas fossem criados para isso. E aí se forma jornalistas para poder fazer isso de maneira adequada. E também estimular que os cientistas, os pesquisadores, os estudantes, os professores produzam mais, escrevam mais, produzam coisas mais interessantes para a população em geral sobre ciência. E fazer essa interlocução, essa tradução do jargão científico para a população, não é isso? Esse é um desafio importante que acontece no mundo inteiro, e se isso é feito de uma maneira, isso se consegue fazer de muitas maneiras, desde que tenha essa perspectiva. Para encerrarmos, professor, qual o principal desafio da divulgação científica hoje? Olha, eu acho que tem muitos desafios. O principal dele, eu acho que é se firmar como uma atividade importante, mobilizar que as universidades, as instituições de pesquisa, os pesquisadores pratiquem mais a divulgação científica, que compartilhe mais aquilo que você dizia com as pessoas se sintam parte também do processo de construção de ideias, de teste, fazer com a ciência se incorpore mais no cotidiano das pessoas de uma maneira mais participativa e não apenas como um instrumento novo, caixa preta, o celular mais novo que ela compra. E isso significa que a gente precisa melhorar muito a educação científica nas escolas, a gente precisa fazer uma divulgação de melhor qualidade, incorporando mais as pessoas, e para isso precisa ter recursos. A gente está vivendo um momento de cortes muito drásticos na ciência brasileira, tanto na pesquisa quanto na divulgação científica. O número de museus, que já é pequeno, museus de ciência está diminuindo. O número de planetários também no Brasil é muito reduzido em relação a outros países, que, como eu disse, que estão avançando muito, como a China e a Europa já tem isso tradicionalmente. Então nós precisamos ter muito mais espaço de ciência, usar muito mais as redes sociais, a internet como um instrumento importante para discutir ciência, mostrar que ela é bonita, é importante, é significativa para as pessoas. Então, eu acho que tem muitos desafios nisso aí e está por trás disso a gente colocar muita gente fazendo isso. Então tem de envolver mais estudantes, mais professores, mais pesquisadores, mais cientistas, mais jornalistas, para fazer divulgação científica de qualidade. Sem dúvida, professor. É muito trabalho pela frente. Obrigada, professora Ideu. Obrigado, Eneida, e obrigado aos ouvintes. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Ildeu de Castro Moreira, presidente da SBPC, sobre os desafios da divulgação científica. Envie suas sugestões de pauta para radioerj@gmail.com e acompanhe a nossa rádio no Facebook e no YouTube. UERJ Entrevista. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Alfredo Fará. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional. CTE
SR3.